Congregação do Senhor Jesus Cristo, este é o último domingo, o último culto, em que nos reunimos ainda no ano de 2019. E diante de nós está um novo ano que se inicia. Um novo ano para continuarmos no serviço do Senhor. Continuarmos em fidelidade ao Senhor. Em momentos como esse, é propício pararmos e refletirmos a respeito dos rumos da nossa vida. É o Senhor mesmo que estabeleceu os astros do universo para delimitar os tempos, os meses, as semanas e os anos. E assim, então, ponderando a respeito de como temos vivido para o Senhor até aqui e como haveremos de viver para Ele no novo ano que se inicia, é que queremos considerar instruções da palavra de Deus nesta passagem. Nós sabemos que aqueles que não amam ao Senhor, que não têm a Jesus Cristo como a sua esperança, têm uma perspectiva completamente diferente a respeito da vida. Tem desejos, esperanças, anseios para o ano que virá, completamente distintos daquele que nós devemos ter. O que é um ano bem vivido? De que maneira devemos ordenar a nossa vida a viver no ano, ou até mesmo durante toda a nossa vida, de uma maneira que podemos dizer que foi um ano feliz? Essa é uma época onde os homens dizem uns para os outros: feliz ano novo. O que caracteriza um ano feliz? Um ano, para nós, abençoado. Meus irmãos, segundo a palavra de Deus, um ano feliz é um ano vivido no temor do Senhor. Aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo sabem que nessa vida nós estamos de passagem. É apenas uma peregrinação. Assim o apóstolo Pedro nos fala nessa passagem, não é? No verso 17. Ele fala dessa nossa vida aqui vivida nesses curtos anos que o Senhor nos dá como o tempo da nossa peregrinação. E de fato, peregrinando estamos todos nós, não é? É uma referência ao andar do povo de Deus na antiga aliança no deserto. Quando eles saíram do Egito, foram redimidos e resgatados por Deus daquela condição e indicados para caminharem até a Jerusalém, onde haveriam de receber a terra prometida. Eles passaram ali 40 anos, peregrinando no deserto, enfrentando lutas, enfrentando dificuldades, enfrentando até mesmo o seu próprio pecado, sendo provados e testados por Deus. E assim estamos nós, não é? Tendo sido resgatados pelo Senhor Jesus Cristo da nossa condição de escravos do pecado, estamos agora no tempo que nos resta, nesses curtos anos que o Senhor nos concede nessa vida, peregrinando, caminhando em direção à esperança que nós temos, e vivemos com esse entendimento, peregrinando, aguardando a esperança, o cumprimento da promessa. O próprio apóstolo Pedro lhe diz que assim deve ser o viver do crente. Veja no verso 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sobriedade é o que ele aqui nos aconselha nesse caminhar durante essa peregrinação. Ao contrário do que ouvimos pela manhã daquele povo que estava no meio do povo de Deus, porém completamente enganados, não sóbrios, mas podemos dizer entorpecidos espiritualmente, enganados numa realidade que eles forjaram para eles mesmos. Contrário a isso, o apóstolo Pedro nos adverte para andar com sobriedade, com clareza, tendo o entendimento iluminado pela palavra de Deus,
devemos andar com sobriedade e esperança. Esperança na volta do Senhor, aguardando a revelação de Jesus Cristo. Qual é o seu desejo para 2020? Talvez o maior desejo que todo crente deve ter é que 2020 seja de fato o ano do Senhor. Um ano quando Ele há de se revelar, há de se manifestar em glória e poder e de fato nos resgatar desta vil condição de peregrinos num deserto cheio de aflições. Esse é o nosso desejo. Mas enquanto Cristo não voltou, ainda peregrinamos, andamos nesse deserto em sobriedade. E há aqui uma advertência principal, o qual ele nos apresenta no verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, ele diz: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. À medida que andamos nessa vida, tanto no ano que passou, quanto no ano que se inicia, durante esse tempo de peregrinação, durante esses curtos anos que o Senhor nos concede nessa vida, a instrução da palavra do Senhor é uma: portai-vos com temor. Um ano feliz, um ano bem vivido, um ano bem sucedido pela métrica da palavra de Deus, é um ano que podemos olhar para trás e dizer: andemos no temor do Senhor. O Senhor esteve conosco, a cada passo, a cada decisão, a cada situação em que vivemos, em que enfrentamos, em que passamos. O temor do Senhor tomou conta do nosso coração. De modo, meus irmãos, à medida então que refletimos tanto sobre o ano que passou, quanto sobre o ano que inicia, a instrução para nós é essa: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que significa então temer a Deus? Meus irmãos, temer a Deus é um conceito fundamental na experiência da piedade, na experiência de fé daqueles que amam ao Senhor. Temer a Deus não é a mesma coisa que ter medo de Deus. Ter medo de Deus é ver a Deus como uma ameaça, é ver a Deus como um adversário que aparentemente estaria contra nós e, portanto, queremos fugir de Deus. Ter medo de Deus nos leva a estarmos distantes do Senhor. Como Adão, que tendo sido encontrado em falta e o Senhor encontrou no seu pecado, se escondeu de Deus, e quando o Senhor o procurou e disse: Adão, onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Ter medo de Deus, portanto, leva o homem a se afastar de Deus, a ver Deus como aquele que há de destruí-lo, que haverá de ser um adversário para com ele, e, portanto, o homem se esconde de Deus. Mas o temor de Deus é algo completamente diferente. Temer a Deus é conhecer a Deus como Ele é. Conhecer a Deus nos seus atributos, conhecer a Deus no seu caráter, conhecer a Deus como Ele é, como Ele se faz revelado nas Escrituras e na face de Jesus Cristo, e portar-se de forma coerente com este conhecimento que temos de Deus. Por isso o apóstolo mesmo nos diz que devemos cingir o nosso entendimento. Isto é, devemos buscar conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, e é este conhecimento de Deus que nos trará a sobriedade, que nos trará o temor do Senhor. De modo, meus irmãos, que quando tememos a Deus, podemos dizer que conhecemos a Deus. E ao conhecer a Deus, nos portamos perante Ele com reverência, com respeito, com honra, com submissão, com obediência, com adoração diante daquele que de fato enche todas as coisas. E aquele que teme a Deus se aproxima de Deus, pois o conhece, deseja estar próximo de Deus.
O temor do Senhor, diz o Salomão, é o princípio do saber. Sem o temor do Senhor, em outras palavras, não estamos prontos para saber qualquer coisa, muito menos viver um ano feliz. Se não temos o temor do Senhor, como teremos sabedoria para viver? Como podemos viver de fato um ano agradável, um ano santo, um ano abençoado, um ano feliz, sem o temor do Senhor? O salmista no Salmo 19, verso 9, ele diz que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. As circunstâncias da vida, elas são tão flutuantes, não é? Inconstantes, mutáveis. Cada ano acontecem novidades. A nossa vida hoje pode estar em um curso, amanhã, no ano que vem ou no ano seguinte, já está num rumo completamente diferente. Mas o temor do Senhor permanece para sempre. É um princípio, o qual é uma rocha para o homem, o qual o habilita a viver com sabedoria no meio das tormentas desse mundo. Conhecer a Deus como Ele é e viver de acordo. E diante disso, meus irmãos, do temor do Senhor como princípio elementar da nossa peregrinação, o qual deve nortear a nossa vida no ano que virá, o apóstolo Pedro, ele nos apresenta aqui atributos de Deus, verdades a respeito de Deus, que ao contemplarmos, ao considerarmos, estaremos no caminho de temê-lo, de ter o temor do Senhor no nosso coração. Pois temer a Deus é conhecer a Deus como Ele é. E assim, meus irmãos, ele nos apresenta Deus em pelo menos 3 aspectos nessa passagem. Ele apresenta Deus como santo. Ele nos apresenta Deus como justo. E em último lugar, ele nos apresenta Deus como redentor. Deus santo, Deus justo e Deus redentor. Meus irmãos, se formos temer a Deus, devemos conhecer a Deus como Ele é. E se há um atributo, meus irmãos, que de fato caracteriza Deus, é a sua santidade. E o apóstolo Pedro, meus irmãos, aqui a partir do verso 14, 15, 16, ele nos fala de Deus sobre essa perspectiva. Acompanhe comigo, ele diz para nós aqui no verso 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Isto é, quando não conheciam a Deus, e portanto não conheciam a Deus, não temiam a Deus, e porque não temiam a Deus, viviam de acordo com a sua própria vontade. Mas, verso 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, a santidade é o atributo de Deus que caracteriza a sua excelência. A santidade diz respeito à soma de todas as excelências morais de Deus. A palavra de Deus nos diz em 1 João, capítulo 1, verso 5, que Deus é luz e não há nele treva alguma. A santidade de Deus diz respeito a isso. Que Deus é pura luz, é pura perfeição moral, não há nele treva alguma, não há nele nenhum vestígio, nenhum traço de imoralidade ou daquilo que é mal. De modo que falar da santidade de Deus é falar da sua absoluta pureza e devoção a si mesmo. De modo, meus irmãos, que nada do que Deus faz é contrário ou viola a sua própria natureza. Tudo que Deus faz é perfeitamente coerente com o que Ele é. E Ele é santo. E as suas obras são absolutamente santas e perfeitas.
tão contrário ao que nós somos, não é? O Senhor nos criou, segundo diz Salomão em Eclesiastes, reto, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Não agimos de modo coerente com a nossa própria natureza. Não agimos de modo coerente com aquilo que dizemos que valorizamos, com os nossos próprios valores. Por vezes pecamos contra as nossas próprias opiniões e fazemos o que é mal. Mas Deus não é assim. Deus é perfeito. Nada que Ele faz foge ao seu próprio juízo. E meus irmãos, a santidade de Deus, segundo entendem os teólogos, os puritanos, é o brilho de todos os demais atributos do Senhor. Porque a sua bondade é uma bondade santa. O seu poder é um poder santo. A sua sabedoria é uma sabedoria santa. O seu amor é um amor santo. De modo que todos os demais atributos do Senhor têm o seu brilho, porque são lustrados e adornados pela santidade de Deus. Se Deus fosse todo poderoso, mas não fosse santo, de que modo Ele usaria o seu poder? Ele não usaria o seu poder para propósitos santos, mas para propósitos vis e perniciosos. Se Ele fosse sábio como Ele é, e tivesse todo o conhecimento como Ele tem, mas não fosse santo, de que modo o Senhor usaria o seu conhecimento, a sua inteligência? Ele usaria não para o bem do seu povo, não para propósitos de glória, mas para aquilo que é mal. De modo, meus irmãos, que a santidade do Senhor adorna todos os demais atributos. O puritano Jonathan Edwards, ele chega a dizer que um verdadeiro amor por Deus deve começar com deleite na sua santidade. Porque nenhum outro atributo é deleitável sem a santidade. Interessante considerar isso. A misericórdia de Deus, ela é deleitosa porque ela é santa. É uma misericórdia que não viola aquilo que é reto. É interessante considerar isso, não é? Quando consideramos a maior das obras que Deus já realizou, é a obra da redenção. É uma obra no qual o Senhor, Ele exerceu misericórdia e perdão a pecadores. Mas de que maneira Ele fez isso? Meus irmãos, Ele fez isso de uma maneira absolutamente santa, sem pecar. Quando o Senhor perdoou pecadores, Ele perdoou executando o juízo, mas não violando a justiça. De tal modo que o nosso pecado, para ser perdoado, Ele o perdoou sem que antes primeiro Ele o punisse no seu próprio Filho. A própria misericórdia de Deus é exercida de uma maneira santa. Ele não viola a si mesmo, Ele não viola as suas regras, Ele não viola a sua justiça. Por isso o espanto e a admiração e a maravilha de todas as obras de Deus. É difícil viver sem pecar, não é? A todo momento somos assediados para, em algum momento, em algum ponto, corromper os nossos caminhos. Até mesmo quando temos propósitos bons naquilo que intentamos fazer, somos tentados no trajeto ou no implementar esses propósitos bons a seguir caminhos tortuosos, tomar atalhos, mentir aqui e ali, e a violar os mandamentos do Senhor. Mas Deus, em todos os seus caminhos, executa com perfeição e santidade. Deus é santo, de tal modo que a palavra nos apresenta também a santidade como sendo a beleza de Deus. Interessante considerar isso. O salmista, no Salmo 29, verso 2, ele diz o seguinte, Salmo 29, verso 2, ele fala: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, e adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E de fato, se a santidade é o que dá o brilho do Senhor a todas as suas obras, a todos os seus atributos, a santidade de fato é a sua beleza. O puritano Stephen Charnock,
ele diz o seguinte, que o poder de Deus está associado ao seu forte braço, o seu conhecimento, aos seus olhos que tudo vê. A misericórdia do Senhor está associada às suas entranhas, o qual é tomada de compaixão. A sua eternidade diz respeito ao tempo do Senhor, o qual ele não está preso. Mas a santidade é a beleza do nosso Deus. E de fato, se tememos a Deus, devemos ver em Deus a sua beleza na sua santidade. E a beleza que Deus vê em nós enquanto igreja, não se engane, não é outra senão a beleza da santidade que Ele imprime no seu povo. Qual é a beleza da sua noiva? Adornada, que lemos em Apocalipse, o qual Ele mesmo adornou para apresentar a si mesmo como noiva para o seu marido, é a santidade. Em Apocalipse 21, verso 2, nós lemos o seguinte: vi também a cidade santa, a igreja, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. O que é que Cristo acha belo do seu povo? É a santidade. É o fato desta cidade ser chamada de cidade santa. A santidade é a que torna bela, atraente para o Senhor. De modo, meus irmãos, que se formos temer a Deus, devemos compreender quem Ele é, devemos compreender o seu caráter absolutamente santo, triplamente anunciado pelos anjos: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santidade essa diante dos quais os anjos, pelo brilho da sua santidade, escondem o rosto. Como podemos temer a Deus sem compreender quem Ele é na sua santidade? E meus irmãos, a santidade do Senhor, entenda, não é apenas um atributo para contemplarmos, para até mesmo adorarmos, mas é um atributo chamado de atributo comunicável de Deus, para ser imitado na dependência do Espírito Santo e refletido no seu povo. Nós compreendemos, quando estudamos o ser de Deus e os seus atributos, que existem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis são atributos que só Deus tem, o qual Ele não pode comunicar, o qual o torna exclusivamente Deus, com a sua onisciência, com a sua eternidade, com a sua onipotência. Só Deus é soberano, só Deus é todo-poderoso, só Deus conhece todas as coisas. Mas a sua santidade, o atributo dos atributos, o atributo que o torna belo, é um atributo que Ele comunica, é um atributo que Ele concede a nós, o qual Ele permite, e não apenas permite, ordena que sejamos como Ele. De modo que, se tememos a Deus, nós conhecemos que Deus é santo, mas buscamos ser santo como Ele é santo. Não é isso que o apóstolo Pedro nos diz nessa passagem? Verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. De modo, irmãos, se vamos viver no temor do Senhor, devemos viver buscando a santidade. Santidade, meus irmãos, é viver para Deus, mas santidade também pode ser definido como viver como Deus. Ou podemos colocar essas duas coisas juntas e dizer: santidade é viver para Deus como Deus, é andar segundo Deus anda, como Cristo andou, segundo integridade, com coerência, não segundo as paixões desse mundo, não nos amoldando às tendências do mundo em que vivemos, mas nos amoldando àquele que nos chamou,
àquele que nos convocou no Evangelho para o perdão de pecados, para sermos como Ele é. De modo, meus irmãos, o que é que esperamos para o ano seguinte? Andar em santidade. Andar no temor do Senhor é andar compreendendo que Deus é santo e que Ele espera que sejamos santos também nós mesmos, como Ele é, não seguindo os caminhos desse mundo, não nos amoldando ou cedendo às pressões do mundo para reformularmos os nossos padrões morais, mas temos a nossa consciência definida e amoldada por quem Deus é, pela sua santa lei, pela sua palavra. Que luta, que dificuldade, que desafio, mas que assistência nós temos do Espírito Santo, do Espírito Santificador, daquele que está conosco e nos fortalece. Você quer ter um ano feliz, um ano abençoado durante o tempo da sua peregrinação? Sede santos, como é santo aquele que vos chamou. Porém, meus irmãos, em segundo lugar, o apóstolo Pedro, ele nos apresenta o Senhor por uma outra perspectiva também. Aquele que devemos temer, que devemos conhecer, é o Deus que é santo, mas é também o Deus que é justo. Veja comigo aqui no verso 17. No verso 17, o apóstolo Pedro diz: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Meus irmãos, o apóstolo Pedro aqui nesse versículo, ele nos apresenta Deus sobre duas perspectivas. Uma que nos enche de consolo e alegria. Invocamos a Deus como Pai. Aqui está um dos grandes e maiores e mais gloriosos privilégios do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus, diz o apóstolo João. Ou o apóstolo Paulo em Romanos dizendo que, porque cremos no Evangelho, recebemos o Espírito de adoção pelo qual nós clamamos ou invocamos Abba, Pai. É uma perspectiva de Deus que nos enche de consolo, que nos enche de conforto, que nos enche de segurança e alegria. Aquele que é o Criador do universo, o Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas, nos olha, cuida de nós, não meramente na condição de criaturas, nem muito menos na condição de inimigos, por sermos pecadores, mas na condição de filhos. Filhos verdadeiros, não filhos de segunda categoria, a tal ponto dele partilhar a herança do seu Filho unigênito conosco, pois ele nos diz que sendo filhos de Deus, agora nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se somos co-herdeiros com Cristo, somos filhos de fato, a tal ponto de partilhar Deus a herança do seu Filho conosco. Que consolo, que glória, que intimidade familiar que devemos ter e podemos ter com Deus na condição de Pai. Porém, meus irmãos, o apóstolo aqui, ele nos adverte. Ele diz: ora, aquele que invocamos como Pai é também aquele que julga sem acepção de pessoas, segundo a obra de cada um. É isso que lemos no verso 17, não era? Ora, invocamos como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, e por isso portai-vos com temor. Portai-vos com temor. Meus irmãos, o mundo erroneamente olhando a Deus como Pai,
esquecendo que Deus é juiz. Nutre no coração uma espécie de sentimento, onde há uma familiaridade irreverente para com Deus, uma familiaridade sem temor, no qual Deus se torna o paizão, o amigão, o cara lá de cima, aquele que está ali para me ajudar e acabou, que irá passar a mão pela minha cabeça, não importa como eu viva. Mas o apóstolo aqui nos adverte que devemos temer a Deus, porque muito embora Ele é Pai, Ele é juiz que julga retamente. Quando Ele nos diz, meus irmãos, que Deus julga segundo as obras de cada um, sem acepção de pessoas, Ele nos lembra que Deus de fato é aquele que odeia o pecado e que irá julgar corretamente, porque Ele é santo, Ele deve ser justo. E se Ele é justo, Ele deve julgar com imparcialidade. E pecado será julgado onde quer que o pecado seja encontrado, até mesmo nos seus filhos. A grande prova disso é o que aconteceu na cruz do Calvário, quando Cristo se fez pecado por nós, não tendo Ele pecado, mas assumido o nosso pecado como pecado dele. Deus o Pai o julgou sem misericórdia, o julgou sem acepção de pessoas. Ele não olhou: aqui está o meu filho, o qual eu irei de alguma maneira dar um julgamento diferenciado, um tratamento mais brando, mais tranquilo, irei dar um jeito de que ele possa ser absolvido ou passar incólume. Mas quando o seu próprio filho, Jesus Cristo, o seu único filho, ente santo, assumiu a culpa do nosso pecado, igualmente Ele assumiu a condenação do nosso pecado. E o Deus que é justo julgou o seu próprio filho. E diante, meus irmãos, desse Deus que julga com imparcialidade, devemos portar-nos com temor. Porque poderíamos pensar: eu creio em Cristo, Ele é meu Pai, então não importa como eu viva, eu posso viver de qualquer modo, eu posso viver tranquilamente, eu posso viver segundo eu mesmo acho que devo viver, e tudo estará bem no final, tudo estará tranquilo. Não é este o ensino da palavra de Deus. O ensino claro da palavra de Deus, meus irmãos, é que importa como vivemos, importa como peregrinamos, é relevante a forma como vamos nos portar durante o tempo da nossa peregrinação, no temor do Senhor. Há vários textos na palavra de Deus que nos ensinam isso. Jeremias 17:10, por exemplo, diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Mateus 16:27. Mateus 16:27, o Senhor Jesus Cristo diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Deus, o Filho do Homem, retribuirá a cada um conforme o seu proceder. Romanos 2, verso 5, passagem que já expomos aqui. Romanos 2, verso 5, o apóstolo nos diz: mas segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E veja o que ele diz no verso 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade
e obedecem à injustiça. O Senhor há de julgar o mundo. E devemos compreender isso. E devemos andar com temor, sabendo que um dia estaremos perante o tribunal de Deus. Mas talvez você pergunte: pastor, a salvação não é pela fé? Não serei salvo independente das obras da lei, pela fé no Senhor Jesus Cristo? Eu digo, o irmão está correto. Então, no último dia do juízo, você dirá: Senhor, eu creio em Cristo. E o Senhor dirá: muito bem, cadê a evidência da sua fé? Cadê a prova de que você de fato crê no Senhor Jesus Cristo? Pois a fé viva é uma fé operante, uma fé genuína, é uma fé que vive no temor do Senhor, que anda em obras de santidade. De modo, meus irmãos, que importa como vamos viver, não basta andarmos por aí dizendo: Deus é meu Pai, Deus é meu Pai, Cristo é o meu Salvador, Cristo é o meu Senhor, se não andamos diante dele na condição de que Deus é o meu juiz. Daniel significa isso. Deus é o meu juiz. Que nome pesado. Que nome que inspira temor. Deus é o nosso juiz. E devemos compreender isso para andarmos de modo com temor, andarmos em santidade, para buscar a Deus e não andarmos como os ímpios, despreocupados, como que lemos em Amós 6 pela manhã, daqueles que dizem: o dia mau está longe, Deus não julgará, Deus tratará o mundo com impunidade. Não existe impunidade na presença do juiz de toda a terra. Impunidade não existe, pois Deus julgará todas as coisas. Em 2020, ande na presença do Deus Santo e que é o juiz de toda a terra. Mas aqui, meus irmãos, ele nos apresenta Deus por uma terceira perspectiva também. Ele nos apresenta Deus na condição de Deus Santo, na condição de um Deus justo, mas também na condição de Deus Redentor. É isso que ele nos fala a partir do verso 18, não é? Leamos a partir do verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Meus irmãos, o apóstolo Pedro aqui nos apresenta Deus pela perspectiva de Deus Redentor. O termo que ele usa aqui no verso 18, Deus resgatador, aquele que nos redimiu, aquele que nos resgatou. A palavra redimir significa isso. Resgatar um homem de uma condição de cativeiro, de uma condição de escravo, de uma condição de prisioneiro. E, meus irmãos, era esta a nossa condição. Por isso estamos peregrinando, porque antes estávamos cativos de Satanás, do império das trevas, cativos ao pecado e à carne. Mas o Senhor nos resgatou, Ele nos libertou. Ele é aquele que vem com poder e glória,
como ele mesmo diz, com mão forte e braço estendido, para com poder libertar o seu povo. E ele resgatou, meus irmãos, pagando um alto preço. O preço que ele mesmo aqui nos apresenta. Não um preço de prata e ouro. Coisas que o apóstolo Pedro chama de coisas corruptíveis, verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Prata e ouro não são coisas corruptíveis. Materiais nobres, que não perecem, que não desgastam, que não perdem a sua força. Interessante, eu cortei a minha mão recentemente, os irmãos sabem, e a coisa mais difícil não foi dar os pontos, mas foi arrancar a aliança de ouro, que precisou tirar do médico. É um procedimento padrão no médico, quando machuca a mão, é preciso tirar a aliança. E eu engordei significativamente desde o casamento, e há muitos anos a aliança não saía. É um material precioso, o ouro não se desgasta, é forte, mais forte que meu dedo. Mas diante do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, o ouro não vale nada. Material corruptível, é como palha. De modo, meus irmãos, que o que Pedro aqui nos apresenta é o alto preço do nosso resgate. Considerarmos o Deus Redentor e tudo o que Ele fez para nos resgatar. Não fomos resgatados por prata ou ouro, coisas de pouco valor, materiais corruptíveis, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Contemplar que Deus pagou um preço mais alto que poderia ser pago pelo nosso resgate. Acaso Ele poderia dar algo de maior valor? Acaso Ele poderia somar ao valor do sangue de Cristo? Existe algo no universo, em toda a criação, que valha mais do que o sangue do Filho de Deus? Esse é o Deus Redentor que devemos considerar. Devemos considerar, pois Ele diz, devemos viver durante o tempo da nossa peregrinação, sabendo que, verso 18, conhecendo, tendo compreensão dessas coisas, que o Deus a quem servimos, o Deus a quem tememos, é o Deus Redentor. E a redenção, segundo Pedro, não deve produzir em nós apenas o sentimento de tranquilidade, mas deve produzir o temor do Senhor. Afinal de contas, Ele pagou esse preço. Iremos agora desprezar a redenção? Iremos viver como se redimidos não fôssemos? Ou como se cativos ainda fôssemos? Pois note do que fomos resgatados. Verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram. Fomos resgatados não apenas do inferno. Assim se pensa. Assim é a crença popular. Que Cristo morreu meramente para nos livrar de uma condenação. Nos livrar de uma condenação eterna, de uma punição. E certamente não é menos do que isso. Mas é muito mais do que isso. Cristo nos resgatou não meramente de uma punição, mas Ele nos resgatou de uma condição, de uma vida inútil, assim chamado. Um fútil procedimento, uma vida
inútil. Eu lhe pergunto, se você não viveu em 2019 no temor do Senhor, não importa o que você fez em 2019, não importa quantos diplomas você conquistou, não importa quantas vitórias pessoais você obteve, não importa que benefícios você conquistou para si mesmo e para a sua família, mas se não vivemos no temor do Senhor, do Deus Redentor, o ano foi inútil, fútil proceder, pois você viveu para si mesmo. São conquistas que você adquiriu para si. Que a vida que é bem vivida, a vida que não é vã, a vida que não é inútil, mas que é útil, é a vida que é vivida para a glória de Deus. A glória do Deus Santo, a glória do Deus Justo, a glória do Deus Redentor. Em 2020, que possamos viver compreendendo isso, que Deus pagou um alto preço por nós, para que pudéssemos agora viver para a glória dEle, viver não mais num procedimento legado pelos nossos pais, assim chamado, mas um procedimento ensinado pelo Pai Celestial e pelo Seu Filho, e capacitado pelo Seu Espírito, e instruído pela Sua Palavra, e fortalecido pela oração. Um procedimento santo, um procedimento cheio de temor. Como podemos viver em 2020? Um ano proveitoso, um ano abençoado, um ano no qual podemos dizer não foi um ano em vão, não foi um ano perdido. É vivendo no temor do Senhor. Você teme a Deus? Você de fato o conhece na condição de redentor seu? De fato ele lhe resgatou dos seus pecados, da sua condição de escravo do pecado, como lemos em Romanos 7. Você crê em Cristo? Você o conhece como Deus Santo, Deus Justo, Deus Todo-Poderoso, Deus Onisciente, Deus Soberano, Deus Longânimo, Deus Misericordioso, Deus Paciente, Deus Bom, Deus que é amor. A melhor maneira de viver é viver com Deus, conhecendo a Deus, andando humildemente com Deus, revelado na face de Jesus Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus, e andando de modo coerente com este conhecimento. Minha oração para mim mesmo, para minha família, para a nossa igreja, para a família de cada um de nós, cada um que aqui está, que em 2020 o temor do Senhor seja a lâmpada do nosso proceder, seja o norte de cada decisão, seja o princípio de cada conhecimento, e que assim, andando diante do Senhor, possamos glorificá-lo, vivendo não para nós mesmos, pois como diz o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e assim teremos verdadeiramente um feliz ano novo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.